Gente, vocês não vão acreditar no que tá acontecendo. E vou te falar, eu não tô rindo, não é de alegria, não, é de desespero, porque, cara, o Alexandre de Moraes, ó, se lascou, mas se lascou legal com o que aconteceu. E vou te falar, eu não sei de onde ele vai achar argumento pra sair do meio desse rolê. Porque é aquela história, né? Assim, o feiticeiro lança o feitiço, só que parece que bateu no reflexo e voltou pra ele mesmo. E agora, o bicho pegou. E pegou feio. E por incrível que pareça, não sei vocês, mas eu achei que isso não ia sair nunca pela Folha de São Paulo. Eu jurava que qualquer outra matéria poderia publicar isso, sei lá, Revista Oeste, ou então até mesmo, né, a Jovem Pan. Mas a Folha de São Paulo destruiu o Alexandre de Moraes, gente. Cara, isso foi épico. Isso aí vai entrar pros livros de história. Vocês têm que entender do que eu tô falando, porque o rolê é pesado hoje. E é muito pesado mesmo. Vou começar a explicar desde o início pra vocês entenderem o quanto a situação foi tipo assim. Nos últimos 4 dias, eu acho que a vida do Alexandre de Moraes virou de cabeça pra baixo. E ele deve estar perdido agora. Eu imagino o que é que ele tá pensando agora, falando: Meu Deus do céu. Pra vocês entenderem o nível da situação, a barra ficou preta quando, de repente, do nada, um ex-ministro do STF, que estava aposentado há anos e ninguém nem lembrava da existência dele, foi chamado para uma entrevista pelo Estadão e lá, por algum motivo que passou na cabeça dele na hora, ele resolveu criticar o Alexandre de Moraes. Então aí começou um start para que a mídia fizesse o quê? Caísse matando pro lado do Alexandre de Moraes. E quando esse cara chegou para sua entrevista no Estadão, ele disse o seguinte, ó, ele comparou os métodos de Moraes, dizendo que eles eram próximos ao que a Lava Jato fazia, e disse então também que as prisões feitas pelo 8 de janeiro não estavam tão legais assim, né? E vamos lembrar, 17 anos de cadeia para idoso e assim, né? Idoso teria chance de dar um golpe de Estado? Acredito eu que não, né? Mas, assim, segundo a visão dos nossos juízes, parece que sim. Mas voltando de novo ao caso, esse Nelson Jobim, ele virou e falou todo esse caos para que o início da perseguição contra o Alexandre de Moraes começasse. Tá, ele pegou, ele falou, ele fez esse caos completo. E por incrível que pareça, o que a gente esperava era que Alexandre de Moraes virasse e fizesse o seguinte: depois de sofrer ataques por um ex-ministro, era provável que Alexandre de Moraes iria parar de criar grandes caos e grandes feitos. Mas na verdade ele não parou, continuou fazendo seus ataques, e na segunda-feira, praticamente um dia depois que o ex-ministro tinha falado criticando o Alexandre de Moraes, o próprio Alexandre de Moraes foi lá e fez mais caos ainda em relação a prisões, ou seja, e corte de redes sociais, pegando as redes sociais de um senador e fazendo ele também pagar quase milhões de multa. E aliás, como se não bastasse para ele já fazer um feito como esse num dia, ele ainda pegou vários outros setores também. Então ele pegou um youtuber, pegou a filha de um cara e também até mesmo a esposa do Daniel Silveira, ou seja, foi muita gente que entrou nesse caso em um dia só. E aliás, né, vamos lembrar que ninguém ficaria sabendo desse caos se não fosse o Elon Musk, tá? Porque assim, quem jogou a bomba no ventilador de que o tweet, de que as redes sociais teriam sido barradas, foi o próprio Elon Musk, porque senão até hoje a gente não estava sabendo de nada. Que o Twitter jogou uma publicação falando que então para os brasileiros que deveriam saber do que estava sendo solicitado para eles, que no caso era bloquear as redes sociais de um senador por ser opositor, então, e criticar aí os vários sistemas, né, gente? E até aí, depois da publicação no Twitter, a gente já tinha o fato que o Alexandre de Moraes já estava, assim, né, cotado para ser perseguido. Porque já tinha o fato, um ministro criticando ele e uma rede social como o Twitter também criticando as suas medidas, faltava só apenas mais 2 fatos para que Alexandre de Moraes chegasse ao nível que chegou agora desse caos, vamos falar. E esses últimos 2 fatos foram que, do nada, a decisão que ele fez sobre o assessor do Bolsonaro, que vocês sabem o que aconteceu, né? O cara tava em Curitiba e falaram que ele estaria lá nos Estados Unidos e que não podia e virou um caos por completo. Mas, depois que a fala foi feita sobre esse assessor, onde ele explicou o porquê que tinha, né, meio que prendido o assessor, exatamente esse fato
foi assim, chave mesmo para que o caos começasse na vida dele. Porque foi o último ponto preciso para que a Folha de São Paulo juntasse todas as suas ligações e falasse: Alexandre de Moraes, o bicho pegou para você. E a Folha de São Paulo fez isso, porque depois dessa explicação, ela veio e jogou uma bomba imensa no ventilador com os arquivos, né, vários gigabytes, vamos falar de caos do Alexandre de Moraes, onde mostrava que ele, não somente ele, uma turminha de gente, estava então tendo conversinhas trocadas para pegar e prender os bolsonaristas e para derrubar os bolsonaristas. Ou seja, surpresa para ninguém, mas a surpresa foi que a Folha de São Paulo jogou isso no ventilador, né? E aí, vocês têm que entender, porque tem gente que vai me chamar de doido, vai falar que eu tô mentindo, que isso nada disso aconteceu. Mas pra te falar que a situação foi tão feia que nem a Globo, que passa pano pra maioria das coisas que acontecem nesse governo, e até mesmo pro STF, não teve como esconder esse fato. E publicou também. E aí vai a Band, mais umas séries de emissoras por aí. A Justiça Eleitoral fora do rito para investigar bolsonaristas alvos de inquéritos presididos pelo próprio Moraes no Supremo Tribunal Federal. Parlamentares cobraram explicações do Supremo Tribunal Federal após o jornal Folha de São Paulo publicar trocas de mensagens de assessores de Alexandre de Moraes. Segundo o jornal, o gabinete de Moraes no Supremo teria emitido ordens informais por WhatsApp para a produção de relatórios da Justiça Eleitoral que serviriam para embasar decisões do próprio ministro contra aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro em inquéritos como o das fake news. A Folha afirma que teve acesso a mais de 6 gigabytes de mensagens e arquivos trocados por auxiliares de Moraes. Entre eles estariam o juiz instrutor Ayrton Vieira, assessor no STF, e o perito criminal Eduardo Tagliaferro, que então chefiava a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE. Nas conversas divulgadas, assessores afirmam que Moraes estava irritado com a lentidão na execução de suas ordens. Depois desse áudio, os dois iniciam uma conversa sobre um pedido de Moraes para fazer relatórios a partir de publicações das redes de Rodrigo Constantino e de Paulo Figueiredo. À época, os dois entraram na mira de Moraes porque reverberaram em suas redes sociais ataque à lisura da eleição e a ministros do STF, além de incitar os militares contra o resultado das urnas. A reportagem repercutiu na sessão do Senado. Eu considero o fato, a notícia que ele nos trouxe, merecedora, no mínimo, de uma averiguação por parte da mesa que Vossa Excelência preside. Diz que no curso das investigações dos inquéritos das fake news e das milícias digitais, diversas determinações, requisições e solicitações foram feitas a inúmeros órgãos, inclusive ao TSE. E diz também que no tribunal, no exercício do poder de polícia, tem competência para a realização de relatórios sobre atividades ilícitas. Os relatórios, diz a nota do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, descreviam as postagens ilícitas realizadas nas redes sociais de maneira objetiva, em virtude de estarem diretamente ligadas às investigações de milícias digitais. A nota diz ainda que os procedimentos foram oficiais e regulares. Afirma que o gabinete do ministro Alexandre de Moraes no STF pediu relatórios ao TSE por meios não oficiais. E que os documentos para uso no inquérito das fake news eram sobre a atuação de aliados de Jair Bolsonaro. O gabinete do ministro afirma que os procedimentos foram oficiais, regulares e documentados nos inquéritos e investigações, com a participação integral da Procuradoria-Geral da República. Vocês viram, não tô louco, você não tá louco, isso aconteceu mesmo e até a Globo não conseguiu esconder o fato do que tinha ocorrido. Embora a gente vê que a matéria que a Folha de São Paulo publicou e a matéria da Globo tem uma diferença muito grande, né? E a Globo conseguiu passar um paninho de leve, mas não deu pra esconder. Acontece que isso tudo virou um caos.
um caos muito grande, e agora o Alexandre de Moraes está entre a cruz e a espada, porque está sofrendo um impeachment quase, né? Porque a oposição viu a oportunidade de atacar contra Alexandre de Moraes e falou, pra que eu vou perder, né, colega? Se a gente tem oportunidade agora, vamos dar-lhe agora para o Alexandre de Moraes. E agora eles estão pedindo, né, um super pedido de impeachment contra o ministro. Ou seja, isso foi publicado pelo Metrópolis, então não me prendam, por favor, que não sou eu que tô tirando da minha cabeça. Quer prender, prende o cara que criou essa matéria aí, ó, o nome dele tá aí. O que acontece? O Alexandre de Moraes, agora ele virou alvo de um super pedido de impeachment da oposição, né? E no caso, os senadores e deputados da oposição prepararam que tem sido chamado de super pedido de impeachment ao ministro de Alexandre de Moraes. Pela primeira vez, dizem esses parlamentares, havia uma chance real de que o magistrado do STF se afaste, ou então seja afastado, né? Diferentes fatores levam essa alta no Congresso Nacional. Eu acredito que a adesão da classe política baterá recorde. A oposição interpreta como uma confissão de culpa de fato de que Alexandre de Moraes teria solto Felipe Martins, o ex-assessor de Bolsonaro. A liberação acabou que ocorreu, né, com a Procuradoria-Geral da República argumentando que não existiam provas de que Martins deixou o país, que foi o motivo criado pelo ministro do Supremo para declarar, então, a prisão. Pois é, gente, então agora a oposição tá jogando contra Alexandre de Moraes. O que vai acontecer disso tudo a gente não sabe ainda, mas eu tenho certeza que coisa boa não vai ser. A tendência é que a ladeira continua descendo e quando descer, aí a coisa fica preta, para um lado ou pro outro. E assim, a tendência é que o bicho vai pegar legal pro lado do Alexandre de Moraes. Então, assim, eita confusão, né? Mas se você tá curioso, não quer perder essa confusão, gostou do nosso vídeo aqui, achou interessante, já deixa o like e se inscreve, porque senão você vai perder as nossas atualizações sobre esse tema que a gente vai trazer aqui no canal. Um beijo e até daqui a pouco. Lá em 2022, quando o Lula ganhou, veio um pensamento na minha cabeça um pouco louco, que foi assim: pô, se a gente sobreviveu 2 mandados com o Lula, mesmo depois de Lava Jato, e você sabe, aqueles esquemas todos, será que o Lula conseguiria fazer alguma coisa que seria pior do que isso nesse seu 3º mandato? Pois é, e na verdade me surpreendi com o Lula e surpreendi até mesmo com o povo brasileiro, porque na verdade o Lula conseguiu deixar a situação pior ainda, principalmente quando a gente fala que ele apoiou um ditador que tá sendo o quê? Genocida, fascista e mais assim uns 40 mil nomes que a gente pode dizer de pessoas que são autoritárias, né? E pra piorar, como se já não fosse ruim você defender um cara que é ditador e que mata as outras pessoas, ele criou um plano mirabolante saído da sua humilde cabecinha de que ele agora vai conseguir resolver todo o problema da Venezuela. Pois é, o cara que não resolve nenhum problema dos brasileiros agora vai resolver o problema de uma guerra civil que tá dentro da Venezuela. E por mais incrível que pareça, cara, não dá pra você, um belo cidadão normal, imaginar como é que isso saiu da cabeça de um presidente. Porque assim, que coisa mais louca é essa que o Lula fez? E tipo, não tem lógica um cara que vira presidente da república falar uma atrocidade dessa. Vocês vão entender do que eu tô falando. Pois é, gente, vocês assistam o vídeo e aproveitem para pôr no comentário aí a sua humilde opinião sobre esse feito do governo Lula. O presidente Lula cogita também propor um segundo turno na Venezuela em troca da retirada de sanções. A ideia é embrionária e está sendo discutida com o assessor especial Celso Amorim. Quem traz a apuração é Luísa Martins. Conta, Lu. Boa tarde, Tainá. Boa tarde a todos que nos acompanham nesta terça-feira aqui no Bastidores. Pois é, Tainá, o assessor especial para assuntos internacionais de Lula, Celso Amorim, levou essa ideia ao presidente de uma maneira preliminar, como uma possibilidade de pacificar
a questão, esse contexto pós-eleitoral tão conturbado na Venezuela. Lula falou disso muito por cima ali para o seu alto escalão naquela reunião ministerial da semana passada. Disse que essa era uma ideia que estava à mesa, mas que ainda estava sendo ali analisada, né? Não estava ali num caráter muito preliminar ainda. Essa ideia levada por Amorim a Lula passaria por uma contrapartida ali, né? Em troca de realizar essa nova votação, essa espécie de segundo turno, que na prática seria uma nova votação na Venezuela, essa contrapartida seria a retirada, uma posição do Brasil para mediar a retirada de sanções internacionais impostas à Venezuela, tanto pelos Estados Unidos quanto pela União Europeia. O ministro Celso Amorim confirmou que levou essa ideia para Lula em uma entrevista para o jornal Valor Econômico de hoje, nesta terça-feira, mas a gente conseguiu confirmar com fontes que essa conversa aconteceu, mas ainda não encontra, na verdade, eco dentro da diplomacia brasileira, Tainá, porque a diplomacia brasileira entende que ainda é o momento de continuar insistindo, como você bem falou, Tainá, na apresentação das atas, na apresentação dos resultados desagregados, ali dos dados desagregados por mesa de votação, e que ainda não seria o momento de o Brasil entrar em cena com uma proposta mais contundente, como a realização de novas eleições, né, de uma espécie de segundo turno. Então isso ainda está na mesa e ainda também não foi levado aos presidentes da Colômbia e do México, como você também falou, tem atuado aí como uma tríade para tentar encontrar uma solução para a Venezuela após a suposta reeleição de Maduro. Gente, assim, tem que rir pra não chorar, porque não tem lógica uma coisa dessa, né? A gente pode começar a arrancar o Lula agora de diplomata do mundo, porque senão vai criar a Terceira Guerra Mundial, né? Porque, assim, depois de ver o que já aconteceu nessas eleições da Venezuela, então, banho de sangue, guarda bolivariana atacando o povo, Nicolás Maduro tentando falsificar atas e não conseguir, o Lula ainda pede pra fazer uma nova eleição. Não tem lógica isso. Uma nova eleição que provavelmente vai dar a oportunidade do Nicolás Maduro se preparar antes para criar atas falsas, e aí o Brasil dá uma de super aí amigável e falar: olha, queridinhos, agora eu resolvi reconhecer a ata da Venezuela nesse segundo turno. Ou seja, isso é uma estratégia mirabolante criada pelo governo Lula, saído da boca de um presidente que se diz democrata, falando que quer apoiar um ditador para ele fazer novas eleições, no caso que ele vai falsificar essas eleições, né? Porque assim, se ele já fez uma vez, para ele fazer a segunda, não tem, assim, nada que vai impedir o Nicolás Maduro disso. Então, pelo amor de Deus, falar de eleição na Venezuela agora... Ah, não, que isso, cara. Como é que pode uma coisa dessa? Pelo amor de Deus. Como que o Lula virou presidente da República? Eu me pergunto seriamente isso, porque não tem lógica sair uma ideia de 5º ano da cabeça de um presidente da República. Não tem lógica isso, gente. É uma coisa que você fala, como assim? Mas a situação é essa, fazer o quê, né? A ideia do Lula não vai ser acatada, né? E nem tem que ser, porque é uma ideia de jirico, e sem contar que foi analisada pelos outros presidentes. Vamos lembrar, México, narcotraficante, e o Peru, confiscador de poupança. Peru não, opa, até confundir, Colômbia, confiscador de poupança, ou seja, todo mundo aí, grandes representantes e grandes pessoas que concordam com o Nicolás Maduro, né? Vamos convencer que isso aí não é ideia muito legal, não, né? Pois é, né? Mas agora o ditador de estimação do governo Lula, que é o Maduro, vai aí tentar continuar no seu poder, mesmo depois de uma porrada de país tentar mediar de todas as maneiras possíveis para que o cara deixe essa ditadura dele pacificamente. E ele ainda não aceitou. Panamá falou, cara, te dá um asilo político, vem pro Panamá e larga a Venezuela, senão você vai ser morto. O cara não quis. E ainda teve outros pedidos que pediram a anistia do Nicolás Maduro por todos os crimes que ele fez. Ou seja, um cara que matou milhões de pessoas, já fez um caos intenso, deveria estar aí, né, praticamente preso numa hora dessa. O governo ainda estava aí cogitando nessa situação de dar anistia para ele que ele pudesse sair do país e deixar as eleições corretas.
Mas nem isso vai rolar, por 2 motivos. Uma, que Nicolás Maduro não vai acatar essa anistia, e assim, né, ele só sai das eleições da Venezuela e da presidência da Venezuela claramente é morto ou então, né, tirado à força. E os Estados Unidos, que é o segundo ponto, vai atacar com força para que o Maduro não receba essa anistia. E com razão, né? Pelo amor de Deus. Não tem nem como você dar anistia para um cara que fez umas atrocidades como essa, né? E os Estados Unidos respondeu que não há anistia de Maduro. Amnesty in exchange for them leaving power. Is that so? Since the July 28 elections, we have not made any specific offers of amnesty to Maduro or others. Can I follow up, Karine? Sure. How about before the election? What I can because say, there are information that this offer was made, started last year, this discussion of amnesty. What I can say is, what I can speak to is since the election, we have just not made that type of offer. Okay, another one on Venezuela, and then I have one on the Middle East, very quick one. Sure. What is the view of the 2 statements from Brazil, Colombia, and Mexico asking Maduro regime to release the voting data? Is this enough, or you would like to see these 3 countries doing more? I mean, look, it's been 2 weeks after the elections in Venezuela. It is abundantly clear, right, to the majority of Venezuelan people, the United States, and growing number of countries, as you just listed, that Edmundo won the most votes in the July 28th presidential election, and Maduro must recognize it. We've said that, and we'll continue to say that. More than 80% of the voting tally sheets published by civil society and opposition corroborated by independent observers, and so we think Maduro must recognize it. Você viu? Eles colocaram que Maduro tem que reconhecer. E óbvio, né? Porque vamos falar que Edmundo Gonçalves ganhou disparadamente de Nicolás Maduro. Não tem nem como o cara inventar que foi ele que ganhou essas eleições, sendo que um tinha 80% dos votos, outro tinha 30%. Então, olha a distância, tem nem como fraudar isso aí direito e achar que todo mundo vai aceitar. Mas a grande questão é a seguinte, eu concordo com os Estados Unidos. Maduro tem que reconhecer. Mas também não dá pra você dar anistia pra um cara que vai lá e faz uma coisa como essa. Pega aí crianças, eu tô falando de crianças mesmo, e prende essas crianças, tá? E a ONU registrou isso, tá? Essas prisões. Tem criança presa com homens, você tem intenção, assim, dentro das prisões. Ou seja, que democracia é essa, gente? Não existe democracia que prende criança, pelo amor de Deus. Não existe nenhum país que seja democrático que tem prisão por oposição. De onde que existe essa democracia relativa? Aonde não existe democracia relativa? Isso aí é desculpa de gente que não sabe e que quer defender uma ditadura desde o início ao fim. Para dizer que existe essa democracia relativa, né? Mas é o seguinte, a ONU, ela publicou, tô trazendo para vocês, Venezuela, né, segundo a ONU, registrou 23 mortes e aponta a prisão de crianças após protesto. Gente, tá tendo prisão de crianças, não se prende crianças, tá? Eu não tô falando assim, prisão de crianças 18 pra cima, né? 18 anos pra cima já é adulto, né? Mas assim, tô falando 16, 18, não, tem crianças mesmo, tá? 9, 8 anos. Vocês não estão entendendo o quanto isso tá sendo sanguinário. E vendo tudo isso, o Nicolás Maduro, ele tá fingindo que nada aconteceu, né? Ele tá fingindo uma demência grande, como se ele fosse o grande bambambam e o bonzão da história. Mas ele não é, a gente sabe que ele é um narcoditador, ele é um cara sanguinário, genocida, fascista, e usou de todas as estratégias possíveis pra meio que assim, oprimir o povo da Venezuela. E agora o que eu acho mais estranho do governo Lula é o seguinte, né? Porque quando a gente fala da Palestina, ele resolve abrir o bico e falar sobre a Palestina e sobre o povo palestino. Falando, olha, tadinho, olha lá, Israel tá matando o povo palestino, não pode fazer isso. Sendo que Israel tá sendo propriamente atacado pelos civis, né? Vamos lembrar isso. Mas o Lula vai lá e cita e fala o povo da Palestina. Mas o povo da Venezuela, que tá sendo morto, que tava sendo preso por conta do seu ditadorzinho de estimação, que é o Nicolás Maduro, ele não abre o bico, né? Porque assim, já não interessa mais o governo Lula
quando é o caso de um aliado dele que faz a cagada, né? Porque quando não é, aí ele vai lá e critica e dá uma de diplomata, de protetor da humanidade, da dignidade humana, sendo que a gente sabe que no final isso tudo é uma falácia, né? Porque se não fosse, ele defenderia os dois lados. Mas o governo Lula nunca foi capaz de fazer isso, e nunca vai ser capaz de fazer isso, né? Ou seja, provavelmente a gente vai ver essa atrocidade continuar muitos mandados aí. Ou pelo menos eu espero que não, né? Eu espero que em 2026 já acabe logo essa palhaçada. E como já é de costume, ditaduras e países não muito democráticos, eles gostam de trazer uma regra de anti-rede social, né? Assim, temos casos próprios agora que acabaram de acontecer, mas não vou citar não, vocês sabem do que eu tô falando, né, gente? E na Venezuela o caso é igual, tá? Ou seja, as perseguições contra as redes sociais só continuam por parte do Nicolás Maduro. Em muitos problemas, e o atual é que Maduro iniciou uma guerra contra as redes sociais. Você tem acompanhado aqui no Metrópolis desde o dia da eleição, inclusive antes das eleições, toda essa tensão na Venezuela, principalmente depois da confirmação da vitória de Nicolás Maduro, essa vitória que tem sido contestada tanto pelos venezuelanos quanto por órgãos internacionais. Desde que essa vitória foi tão contestada, que a vitória tem sido contestada, o Nicolás Maduro iniciou essa guerra contra as redes sociais, porque, segundo ele, elas estão sendo usadas como ferramentas para promover o caos lá no país, com o objetivo de derrubar o chavismo do poder. Essa ofensiva contra as plataformas começou depois as ruas, né, venezuelanas terem sido tomadas por protestos que estão contestando a vitória do Maduro. Inclusive, esses protestos até o momento já deixaram 25 pessoas mortas. Inicialmente, os primeiros alvos do Maduro foram o TikTok e o Instagram. Ele diz que essas redes sociais estão dividindo os venezuelanos, estão trazendo o fascismo sobre aí e eles estão tentando, né, trazer esse caos para dentro do país. Esse é o argumento que ele usa. Depois, o Maduro incentivou, isso a gente até publicou um vídeo dele fazendo isso, incentivou os venezuelanos a desinstalarem o WhatsApp, um aplicativo de troca de mensagens WhatsApp. No vídeo que a gente tem, você pode procurar depois aqui no nosso canal, ele aparece inclusive Pois é, vou resumir uma palavra o que o Nicolás quer fazer. Controlar. Controlar o povo venezuelano. Ou seja, se ele controla como as redes sociais vão jogar as pessoas e quem vai ter acesso às informações que estão acontecendo dentro da Venezuela, ele consegue mascarar, jogar uma cortina de fumaça em cima de todo esse caos que ele está fazendo. E é isso que ele está querendo fazer. Ou seja, censurar pra ninguém ver o que tá acontecendo. Já teve casos de outros países que estão querendo fazer isso, mas não deu muito certo, não. Ainda bem, ó, glória a Deus que não deu muito certo, né? E veio algumas matérias bem sinistras à tona, né? Mas a regra é essa. Se você censura, quer tirar as redes sociais, é porque você quer esconder o que você tá fazendo de errado dentro do seu país. Então, isso é o objetivo do Nicolás Maduro, mascarar ali para ele ter aí o poder completo da Venezuela e fazer suas maiores atrocidades. E ninguém vai ver, né? Igual a guarda bolivariana atirando no povo. O povo só viu por causa do quê? Das redes sociais, né? Se não tivesse rede social, ninguém estaria sabendo de nada. Pois é, esse é o ponto principal do Nicolás Maduro. Mas põe nos comentários o que você acha. A gente vai ficando por aqui nesse vídeo com vocês. Já segue, deixa o like, compartilha, porque tem mais conteúdos que você vai ver aqui no nosso canal daqui a pouco. Então, para não perder, já deixa o like aí. E a gente já volta daqui a alguns bons minutos. Mas já ativa o sininho de notificações para não perder nosso conteúdo.